Olá, internautas! Bem-vindos ao canal Nerd de Data. Nesse vídeo vamos dar continuidade à nossa série sobre o Guia do Estudo Online, onde eu estou falando para vocês aí algumas dicas para você estudar em casa, para você estudar pelo computador e ser aprovado aí no curso que você quer. Lembrando que essa aula, assim como a passada, tem que ter como base dois vídeos anteriores. Primeiro é o vídeo que eu falei para vocês como é que eu passei para medicina estudando pela internet, e depois o vídeo aí falando sobre como montar o seu cronograma, beleza? Assiste esses dois vídeos porque vai ser bastante útil para esse vídeo de cá. Bom, esse vídeo, como já tem aqui escrito, vai ser ensinando vocês como estudar para a redação. Obviamente, mais uma vez, sem nenhuma fórmula mágica. Vocês podem modificar, na verdade vocês não podem não, vocês devem alterar, vocês devem modificar para aquilo que se encaixe com o seu perfil, porque cada estudante vai ter o seu melhor método, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que esse vídeo aqui não é uma aula de redação, né? Não é uma aula, faça a redação dessa forma, faça a redação dessa outra forma, que inclusive nós teremos aula de redação aqui no canal. Teremos sim, mas no futuro. Mas sim, essa aula aqui é uma aula de como você deve estudar e fazer redações, né? Com relação ao horário, com relação a quantas redações você deve fazer, como é que se estuda a redação em casa, né? Porque é muito fácil quando você vai para o cursinho e você vai chegar lá com o professor, já tudo com horário, cronograma, tudo mais. Então, você só aprende, né? Fica ali naquela passividade, vamos aprender, e beleza. Em casa é diferente, porque você vai ter que ser ativo para estudar. Então esse vídeo vai estar falando um pouco sobre isso, né? Bom, a segunda coisa, né, que você tem que lembrar, né, como eu falei para vocês, de assistir meu vídeo falando como é que eu passei medicina, estudando em casa, e sobre cronograma. Porque você vai ter que deixar um tempo, né, um espaço para o estudo da redação. Principalmente lá no meu vídeo falando sobre cronograma, porque lá eu deixei os espaços para redação. Se eu não me engano, eu deixei 2 horários em 2 dias. E inclusive falei também no vídeo, né, que você pode deixar mais horários para redação ou deixar horários livres só para você ler redação, para escrever redação. Mas isso nós vamos conversar aqui também ao longo desse vídeo, beleza? Mas vê lá o vídeo sobre cronograma porque é muito importante, porque não adianta você assistir uma aula aqui tentando lhe ensinar como é que você estuda a redação, enquanto você não vai ter o horário para estudar a redação. Então veja lá o vídeo sobre o cronograma, que é aqui do Guia Estudo Online. E a terceira coisa, antes de partirmos propriamente para o vídeo, é que nesse vídeo você verá quantas redações deve fazer por dia, como estudar a redação e como fazer para ter suas redações corrigidas, né? Mesmo estudando só em casa, que é um outro grande problema que as pessoas que estudam em casa aí enfrentam, né, com relação à redação. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui, eu dividi em alguns tópicos, e o primeiro tópico, né, para estudar redação em casa é ler, assistir teoria de redação com suas estruturas, critérios de textualização e etc. Pessoal, lembra que a redação do Enem, né, falando aqui especificamente do Enem, mas de concurso, de vestibular, vai ter um edital, vão ter as competências, né, dizendo, você precisa saber disso para essa redação. No Enem nós temos 5 competências, e essas competências, pessoal, é que você basicamente deve estudar, né, para fazer uma redação boa, né, para você estudar em casa. Como assim estudar competência? Vou pegar aqui, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e estudar isso, pronto. Não, não é assim. Como é que você deve estudar? Por exemplo, essa primeira aqui, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, quer dizer mais ou menos o seguinte: você vai ter que escrever certo, você vai ter que escrever bem, você não vai poder ter muitos erros de gramática, você também não deve usar o coloquialismo, mas também não deve ser formal de forma exagerada. Você tem que estar ali, domínio da modalidade escrita formal, ou seja, escrever certo, tá? Sem exageros, né, de palavras rebuscadas, não. Escrever certo, uma escrita formal, beleza? E todos esses aqui vão envolver alguma coisa, né? Compreender a proposta de redação e aplicar o conceito de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, como por exemplo, você pode utilizar aí, né, alguma coisa de física, alguma coisa de história, alguma citação de algum filósofo, que inclusive aqui embaixo na descrição desse vídeo, né, vai ter um link lá para o nosso blog, onde você pode encontrar aí centenas de citações de autoridades, né, que você pode encaixar. Uma outra coisa é que aqui no canal nós também faremos um vídeo só falando sobre citações, e também faremos aí uma série de vídeos, assim como está sendo esse guia do Estudo Online, explicando um pouco sobre as citações, né? Como utilizar determinada citação em determinada aula. Acompanhe aqui no nosso canal, inscreva-se logo aqui para que você possa acompanhar os nossos próximos conteúdos, né? Por exemplo, essa é outra competência que fala sobre selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos
em defesa de um ponto de vista. Percebe que também vamos ter alguns elementos aí da textualidade, né? Alguns critérios da textualidade que você pode utilizar para essa competência. Então percebe como essas competências, na verdade, vão falar, ó, você precisa saber disso e para você saber disso, você precisa estudar tal coisa. É exatamente isso que você tem que estudar, né, na teoria da redação. Onde você pode estudar? Você pode estudar lá pelo nosso blog, que nós temos, né, uma teoria para redação. Você pode estudar aí por apostilas de cursinhos. Você pode estudar aí pelos cursinhos online. Ou você pode pegar mesmo, se você quiser ser totalmente independente, mas já dá um pouquinho mais de trabalho, pegar tema por tema desse e sair pesquisando sobre eles. E no final você vai ter aí uma base bem feita com relação a esse primeiro tópico, né? Que é ler, né? Ou assistir a teoria. É teoria mesmo, é a base da teoria. Por exemplo, você também, essa parte da teoria, vai estudar estrutura de redação, você vai estudar como formar um argumento, você vai estudar como fazer sua conclusão, como fazer sua introdução. Tudo isso vai estar dentro aqui da teoria da redação. Mais uma vez, lembrando que no futuro nós teremos aulas completas aqui no NetData. Então, inclusive, né, dependendo do dia, da data que você estiver vendo isto, esses vídeos já estão aqui no canal, tá? Mas por enquanto, aqui hoje, dia 26, 28, não lembro, de dezembro de 2017, ainda não temos. Mas vamos ter aqui no canal, sim, aulas de redação com todas essas coisas que nós estamos falando aqui nesse vídeo. Então, beleza? Você que está aí já no futuro, procura aqui no canal e se também já tivermos esse vídeo, vamos colocar aqui na descrição para que você possa ver. Beleza? Bom, então, primeiro tópico, você vai ter que ter um espaço do seu dia, do seu cronograma, separado para a teoria de redação, onde você vai estudar todas essas coisas. Show de bola? Tem que ter isso, pessoal. Não adianta você ficar escrevendo 1000 redações e não estar escrevendo uma redação dissertativa argumentativa, né? Que você vai aprender, mas como assim? O que é isso? O Enem cobra que você escreva uma dissertação argumentativa. Então você tem que saber quais são os critérios para encaixar nesse tema. Então você vai estar estudando isso nesses momentos. Então deixa um horário no seu cronograma para a teoria. Isso é muito importante. Mais uma vez, não adianta ficar escrevendo 1000 redações e escrever 1000 redações erradas. Você vai melhorando a cada redação, acompanhando a teoria, escrevendo redação, acompanhando a teoria, escrevendo redação. E assim você vai estar melhorando ao longo do tempo, porque você vai estar aprendendo nova teoria e vai estar escrevendo novas redações para praticar aquilo que você já aprendeu. Beleza? Bom, e aqui agora nós temos o resto, né, dos nossos tópicos. O primeiro tópico que eu deixei aqui é fazer redações. Quantas, pessoal? Bom, isso depende muito de você. Por exemplo, se você tiver muito tempo e tiver uma grande dificuldade em redação, eu aconselho você fazer 3 redações por semana. Eu, por exemplo, como eu já falei no meu vídeo, eu fazia entre 1 e 3 redações por semana. Por quê? Entre 1 e 3. Primeiro, vários fatores. Tempo, se eu tinha muito tempo sobrando, eu fazia várias redações, até 3. Às vezes tinha simulados que tinham redações, então eu fazia redação. Então, por exemplo, digamos que no dia primeiro, na segunda-feira, eu escrevia uma redação. Aí quando chegava no sábado, tinha um outro simulado que também tinha uma redação. Então eu fazia uma redação. Ou, por exemplo, eu fazia uma redação na segunda, aí quando foi na quarta de noite, estava sem nada para fazer, escrevia outra redação. E às vezes na sexta eu escrevia lá uma outra redação. Isso varia muito do que você quer. Por exemplo, mais uma vez o que eu fiz. No começo, eu não sabia fazer muita redação. Então o que eu fiz foi, pegava a teoria e escrevia a redação. Pegava a teoria e escrevia a redação. E a redação, pessoal, é uma das partes mais importantes da prova do Enem. Por quê? Porque a redação ela pode chegar a 1000. Tá? As outras coisas dificilmente vão chegar a 1000, né? Só matemática se você fechar. E já teve ano aí que passou de 1000, né? Mas humanas, linguagens e naturezas não vão aí chegar a 1000 pontos. Enquanto a redação, desculpe, você pode chegar aí com uma certa facilidade. Então foquem bastante em estudar redação. Se você tem dificuldade, você tem que chegar no Enem sabendo fazer redação. Para você que quer passar aí para um curso mais concorrido, pessoal, é quase impossível você ter uma nota muito boa se você não tiver uma redação boa. Porque, mais uma vez, é ela que dá uma grande pontuação, né? Tirar 900, 960, 980, 1000, tá? Porque ela que vai te dar uma nota muito boa e que vai com certeza aí já estar encaminhando aí sua nota para que você chegue aí numa média muito boa no Enem ou em qualquer outro vestibular, beleza? Então, o que eu fiz? Eu iniciei fazendo várias redações por semana.
eu me lembro que eu focava em 3 redações por semana e estudava teoria. Mas com o tempo eu percebi o seguinte, eu acho que é melhor eu focar um pouquinho mais em teoria, escrever menos redações e tentar corrigir minhas redações anteriores, que eu já escrevi errado. E foi o que eu fiz. Então eu comecei a estudar teoria, mais teoria, escrevi menos redações, eu escrevia de 1 a 2 redações por semana e revisava as minhas redações antigas, que inclusive vai ser um tópico aqui futuro. Então eu passei a fazer de 1 a 2 redações por semana no final. No começo, mais uma vez, tinha muita dificuldade, escrevia mais. Depois eu fui reduzindo até basicamente ficar escrevendo aí de 1 a 2 redações por semana, mas nunca deixe de fazer redação, tá pessoal? Mesmo que você esteja aí procrastinando seus estudos, nunca deixe a redação de lado. É muito importante você ter o hábito da escrita, porque escrever aquela redação lá que é em 1 hora, né, para muitas pessoas é uma grande dificuldade, você vai ver que vai ter algumas técnicas de estudo, como por exemplo brainstorm, dentro da redação, ter as estruturas fixas na sua cabeça, que vai fazer com que você escreva uma redação aí em 40, 50 minutos de uma forma fluida, tá pessoal? Sem coisas assim, matando para fazer a redação. Então, você estudando, praticando, você vai ver que vai ficar uma coisa já normal para você. Porque imagine que normalmente as semanas de estudos aí pro Enem, né, giram em torno de 36. Se você escrever 36 redações por semana, você vai ter escrito 72 redações. Pessoal, depois que você escreve aí 50 redações, você já tem aquele padrão, aquele seu próprio padrão de escrita, e você vai perceber que suas redações vão sair quase que iguais, né? Então vai ser sempre aquela mesma coisa. Então, obviamente, né, com os detalhes, com os aprimoramentos, mas você vai perceber que você vai ter um padrão de escrita, o seu jeito de escrever. Então vai sair muito mais rápido. Então pratique as redações, não deixe de escrever, porque quando chegar no Enem, você vai pegar aquela hora que normalmente as pessoas deixam separadas, né, para fazer a redação, e vai conseguir desenvolver dentro dessa hora uma redação muito boa. Beleza? E sem estresse, sem problemas. Então, quando as redações fazer, de 1 a 3, especialmente se você tiver dificuldades, e se você já tiver aí com maior facilidade, deixa só 1 ou 2 mesmo. Beleza? Lembrando mais uma vez, nunca deixe da teoria. Sempre fazendo redações e estudando teoria. Mas isso a gente vai falar mais à frente nesse vídeo. Bom, outro tópico aqui, né, que é o terceiro, é ler redações nota 1000. E mais uma vez, pessoal, nós temos no nosso blog várias redações nota 1000. Na verdade, nós temos as redações escritas no nosso blog desde 2001 até 2016. E nós também temos a leitura de redações que tiram nota 1000 aqui no nosso canal. Nós postamos 30 vídeos por enquanto de leitura de redações que já tiraram nota 1000. Então, se você quiser acompanhar, também vai ter um link aqui embaixo, beleza? Na descrição do vídeo. Bom, então você lê redação nota 1000, por quê, pessoal? Aqui, lendo a redação nota 1000, você vai aprender várias coisas. Você vai aprender um pouco sobre estrutura, você vai ver como é que as redações nota 1000 estruturaram. Você, com um olhar crítico, né, para essas redações, você vai ver que vai ter um padrão, pessoal. Vocês vão ver que essas redações não são redações exímias, com palavras super rebuscadas, não. Você vai ver que essas redações nota 1000 são redações simples. São redações que cumpriram as competências. Então, a partir da leitura, você vai conseguir também observar, você vai estar estudando quando você estiver lendo a redação nota 1000. Você vai estar vendo que eles sempre utilizam alguma coisa de alguma matéria, que colocam alguma citação, colocam algum dado histórico, colocam alguma estatística. Vocês vão perceber que tem um padrão. Vai ter lá a introdução, desenvolvimento, conclusão bem feitinha. Então, vocês, lendo a redação nota 1000, vão estar estudando redação. Melhor, vamos estar estudando redações só com redações que foram máximas, né? Redações que foram nota 1000. Então é muito importante isso aqui de ler a redação nota 1000. Mais uma vez, particularmente, eu já tinha lido todas as redações nota 1000 que tinham sido divulgadas e coloquei lá no blog, né? E li as redações várias vezes. Me lembro que, inclusive, né, eu imprimia essas redações e ficava lendo elas várias vezes durante meu ano. Eu li todas as redações aí pelo menos umas 3 vezes, tá? E são muitas redações, você vai ver lá no nosso blog que são várias redações. Eu imprimia e ficava rabiscando, via, olha, esse aqui utilizou tal de histórico, esse aqui utilizou tal forma de escrever. Até algumas maneiras, vocês vão ver que eles repetem, né? Como eles introduzem um determinado parágrafo, vocês vão ver que há um padrão, né? E, mais uma vez, a redação do Enem não é nenhuma coisa de escritor, não, é uma coisa simples. Fez o ABC da redação, você vai tirar nota boa. Beleza? Então vamos prosseguir aqui agora para o outro tópico, que é a ler as próprias redações, como eu já falei aqui anteriormente. Você deve ler as suas próprias redações, pessoal. Para quê? Para que você possa ver como você evoluiu, para você revisar o assunto daquela redação e para que você possa também estar aí corrigindo as redações antigas.
Inclusive, você pode ser o seu próprio corretor. Mais uma vez, lembra? Você escreveu a primeira redação, a segunda, a terceira, a 10ª, a 30ª, 40ª, você vai estar melhorando, você vai estar aí pegando a teoria, vai estar pegando seu padrão, você vai estar estudando, vai estar vendo o que é certo, o que é errado, vai estar lendo a redação total 1000, vendo o que deve ser feito, o que não deve ser feito, então você vai estar aprendendo. Logo, quando você lê suas próprias redações, você vai ver o que é que você errava, você vai ler quais eram os seus probleminhas, aquela palavra que você repete muito, que pode ser um problema, né? Lembrando, repetir palavras aí é um erro em redações. Então, você vai ver que essas coisas aí vão saltar aos seus olhos, principalmente se você pegar redações antigas. Então, inclusive, uma coisa que você pode fazer é corrigir as suas próprias redações antigas. Eu mesmo particularmente fiz isso. No final ali do Enem, eu pegava as minhas primeiras redações e fui basicamente reescrevendo as redações do que eu tinha já feito, né? No caso, eu não reescrevia totalmente, eu tentava corrigir, né? Acabava virando quase eu acabava quase reescrevendo, né? Porque a redação era tão diferente como eu faria, né? Depois de ter estudado, como eu tinha feito antes, que eu basicamente reescrevia a redação, mudava muita coisa. E você vai ver. Uma outra coisa com relação a essa distância, pessoal, é que muitas vezes quando você escreve a sua própria redação e vai tentar ler na mesma hora, você não vai encontrar o erro. Isso é uma coisa, tá, pessoal, mental, você não encontra o erro, tá? Afinal, você acabou de errar. Se você errou, já foi um erro. Dificilmente você vai encontrar aquele erro na mesma hora, a não ser que seja uma coisa grotesca. O que você tem que fazer é ler sua redação bem antiga e você vai ver como você vai encontrar vários erros que você sabia que era errado e não tinha identificado. Inclusive, com relação a essa coisa do tempo, né? É por isso que eu particularmente indico você escrever sua redação logo no começo da prova, né, do Enem ou do vestibular, e só transcrever ela até eu passar o rascunho, né, para a redação, para a folha oficial, no final da prova ou um tempo depois. Porque se você for tentar fazer o rascunho na mesma hora, acredite, pessoal, você não vai encontrar os erros. E sabe o que vai acontecer ainda? Quando você levar essa sua redação para casa e você for ler com paciência, né, algumas horas depois, você vai perceber como vai ter vários erros lá que você vai, meu Deus, vai pensar, né? Meu Deus, como é que eu errei essas coisas aqui que eu sabia? Então, lê essas redações antigas e corrija-as para que você possa estar melhorando, né, com as antigas e com as atuais. Imagine aí, né, você vai estar corrigindo sua redação antiga, imagine que esse tema aí seja o tema do Enem, do que você vai estar fazendo, o tema do seu vestibular, o tema do seu concurso. Claro, né, que você vai estar aí aprendendo bastante com isso. Bom, e para cima aqui agora para o último tópico, né, que é muito importante, que diz o seguinte para você corrigir suas redações, né, pessoal? Quem estuda em casa tem uma grande dificuldade de encontrar alguém para corrigir suas redações. E aqui eu deixei algumas dicas para corrigir suas próprias redações. Primeiro, autoavaliação. Como eu falei para vocês nesse tópico aqui, você pode tentar corrigir as suas próprias redações com o tempo. Lembrando mais uma vez, você, pessoal, vai estar virando mestre de redação. Você vai estar escrevendo aí, 70 redações no ano. Você vai ter aprendido muita teoria, vai ter praticado muito, vai ter lido redações excelentes. Você vai chegar em um nível que você pode tentar corrigir as suas redações antigas. E você vai ver que você vai corrigir. Obviamente, é muito melhor ter uma segunda pessoa corrigindo, porque essa segunda pessoa não tem nenhum contato com você, não tem nenhum contato com sua mente. Logo, essa pessoa vai corrigir sua redação muito melhor. Além do fato, né, normalmente a pessoa que vai corrigir vai ser um professor, vai ser alguém aí que estudou para isso, né? Viveu, passou 4 anos na universidade, já tem uma experiência aí de anos e provavelmente vai corrigir melhor do que você. Mas a autoavaliação não deve ser descartada, especialmente, né, para autodidata, né, para essa coisa de estudar por si próprio, é uma coisa bastante útil aí, essa autoavaliação. A segunda coisa são cursinhos online, como por exemplo Descomplica, Estude, ProEnem, que tem esses professores, né, que são corretores. Se você assina eles, você pode tentar explorar. Assim como também, pessoal, no grupo do Facebook, em grupos do WhatsApp, você vai estar sempre encontrando pessoas dizendo o seguinte: eu assino Descomplica, mas não enviei minha redação esse mês. Alguém quer enviar? Aí você fala: opa, eu quero. Eu também fiz isso muitas vezes, pessoal. Eu escrevia várias redações no mês e basicamente mandava todas, porque as pessoas falavam isso no grupo do Facebook, grupo do WhatsApp, e especialmente no final do mês, né, que o mês estava acabando, o crédito não é acumulativo, muitas vezes a pessoa ficava lá: alguém quer enviar, eu quero. Então sempre acontecia no final do mês, então fica ligado nisso. E os cursinhos online vão te ajudar a corrigir. Também existem alguns cursinhos que são específicos, né, para correção de redação. Aí vai a seu critério você procurar aí e achar algum ou outro, né, pesquisar aí em grupos, fazer perguntas para saber qual é o melhor e você, caso queira pagar, né, fazer isso.
Caso queira ficar só de graça, né, você pode ir no grupo do Facebook ou grupo no WhatsApp e ficar pesquisando nessas pessoas que estão aí compartilhando esses créditos para enviar redação. Uma outra coisa que eu falei aqui para vocês é de corretores. Corretores podem ser tantos corretores que você conhece na sua cidade, no seu bairro, algum amigo seu que é muito bom em letras, é muito bom em português, muito bom em redação, que saiba corrigir. Esses corretores também podem ser corretores online, tá, pessoal? Existem muitos corretores online que cobram baratinho para corrigir. Tipo assim, uma redação por R$2, uma redação por R$5. Eu acho isso muito barato, eu acho bem legal. Obviamente, né, se você for enviar todas as redações, vai ficar um preço um pouquinho salgado, mas nem tanto. Por exemplo, imagine que você encontre um corretor que vai corrigir uma redação aí por R$2. Eu nem sei quanto é o preço, chutei R$2, tá, pessoal? Mas digamos que você encontre. Então quer dizer que se você enviar as 70 redações para ele, você vai gastar R$140 no ano. Não é aquela coisa assim catastrófica de caro, né? É na verdade um preço bem em conta. Agora eu acho que eu soltei esse valor dos R$2, talvez seja um pouquinho mais caro. Mas aí você pode encontrar esses corretores aí também pela internet, beleza? Bom, eu já falei de grupo de Facebook, que você pode enviar também suas redações lá no grupo do Facebook, e algumas pessoas podem dar dicas para vocês. Ah, você errou aqui, você errou ali. Inclusive, no nosso grupo do Facebook, tá, pessoal? Eu indico que vocês façam isso, porque eu mesmo e a minha namorada, né, que nós dois fazemos esse canal, vamos corrigir suas redações assim que pudermos. Lembrando que minha namorada faz letras português, então ela vive nesse mundo das letras, de redação, literatura, então ela pode corrigir essas redações talvez um pouco maior do que eu. E então, se você quiser entrar lá no nosso grupo do Facebook, o link também vai estar aqui embaixo na descrição para que você entre. E também o nosso grupo no WhatsApp não, né? Nós não temos grupo no WhatsApp, lembrando. E também os grupos de WhatsApp que podem fazer uma coisa parecida com isso. E também projetos na internet de redação. Eu utilizei essas duas coisas aqui também, pessoal. Na verdade, tudo que tem aqui, eu utilizei. Eu só não utilizei corretores, tá? Eu não paguei ninguém, não. Agora, todo o resto aqui eu utilizei. Eu utilizei autoavaliação, utilizei cursinho online, utilizei grupo no Facebook para corrigir minhas redações e para conseguir redações corrigidas por cursinhos online, né, os créditos. Também utilizei grupo no WhatsApp de redação e também utilizei projetos na internet. Como assim? Sempre surgem grupos de redação na internet, no WhatsApp. Então o que eu fazia era enviar minhas redações para lá e falava, corrige aí por favor, alguém corrige. Ou grupos no WhatsApp que eram projetos na internet. Participei de um projeto que eu acho que era chamado Red em Ação. Que ele corrigia, né, redações. Eu acho que eram 2 redações por mês ou era uma redação por mês, que ele dava um tema, você tinha que escrever, mandava para ele por e-mail e ele mandava corrigido. Isso totalmente gratuito, tá, pessoal? Então, se você procurar também, você deve encontrar um projeto assim na internet, beleza? Bom, pessoal, esse vídeo ficou mais comprido do que eu queria, né? Vai passar aí dos seus 22 minutos, acredito. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero, né, que esse vídeo possa lhe ajudar como estudar redação pela internet. É uma tarefa muito difícil, né, porque a redação muitas vezes depende de uma outra pessoa, mas eu espero realmente, fielmente, que eu possa ter lhe ajudado. Se eu lhe ajudei, né, não esquece de dar aquele gostei aqui embaixo, porque isso nos ajuda bastante, né, a sua forma de contribuir pra gente, deixando aquele comentário positivo aqui embaixo também nos ajuda muito. E, obviamente, se você não for inscrito no nosso canal, clique aqui embaixo em inscrever-se para que você possa acompanhar os nossos próximos conteúdos aqui de dicas de estudo, videoaulas, curiosidades e muito mais, beleza? Então é isso, pessoal, nós ficamos por aqui. Lembrando, mas sempre, né? Lembrando sempre, você pode comentar aqui embaixo também alguma dúvida que você tenha aqui embaixo nos comentários desse vídeo, que nós vamos tentar responder com a maior velocidade possível, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Ficamos por aqui. Tchau e até a próxima. Fui.